Seja muito bem-vindo a este vídeo. Meu nome é Antônio e eu iniciei um projeto meio louco de ajudar as pessoas a lerem a Bíblia ao menos uma vez em suas vidas. Eu já li 4 versões ou 5 versões diferentes da Bíblia e sei que é possível fazer isso se a gente se aplicar, fazendo o mínimo necessário durante os nossos dias. Basta que nos dediquemos a ler, por exemplo, cerca de 5 páginas da Bíblia por dia, que foi o modo como eu fiz para ler as 4 ou 5 vezes a Bíblia que eu já li, e nós podemos conhecer diretamente a palavra do Senhor, porque a Bíblia, embora ela tenha sido escrita por seres humanos, ela foi claramente inspirada pelo próprio Senhor. Há, portanto, muito da sabedoria do Senhor na Bíblia. Há algum tempo atrás eu iniciei esse projeto, na verdade. A minha ideia original era publicar vídeos com trechos da Bíblia, cerca de 5 páginas em cada vídeo, desde o primeiro livro, que é o Gênesis, até o último, que é o Apocalipse. Mas, pensando melhor, por um tempo eu abandonei esse projeto, e depois, pensando melhor, eu acredito que seria melhor, na verdade, começar a Bíblia, a leitura da Bíblia, supondo que você seja cristão, primeiro com os livros do Novo Testamento, e então, tendo em mente a sabedoria do Senhor, que Jesus nos transmitiu pelas suas palavras, começar a ler o Velho Testamento tendo em mente as palavras de Jesus. Assim ficaria mais fácil para a gente identificar em todos os livros do Antigo Testamento aquilo que é autêntica palavra do Senhor e aquilo que não é. Porque Jesus mesmo diz nesse Evangelho de Mateus, que é o primeiro que eu estou colocando no ar nesse canal do YouTube, Jesus nos diz que toda árvore que não foi plantada pelo seu Pai, no caso Deus, será cortada. Com isso, obviamente, ele quer dizer que aquela palavra que está no Antigo Testamento, mas que não pertence realmente a Deus, deverá ser abandonada. E como nós podemos saber o que é a palavra de Deus e o que não é a palavra de Deus nos livros do Velho Testamento? Nós podemos simplesmente seguir a sabedoria de Jesus como se fosse um índice, lendo e conhecendo a palavra do Senhor Jesus no Novo Testamento, será mais fácil para a gente identificar aquela árvore, aquela planta que foi plantada pelo Senhor antes que Jesus viesse ao mundo, ou seja, aquela palavra que Deus realmente inspirou nos homens que escreveram os livros anteriores ao Novo Testamento. Eu já publiquei alguns vídeos com os trechos da Bíblia, do Evangelho de Mateus. O primeiro vídeo cobre as páginas de 1 a 5, acredito que são os primeiros 4 capítulos. E esse vídeo ele vai ficar disponível aqui em algum lugar deste vídeo, ou então no final do vídeo você terá acesso ao link para começar de fato a ler as palavras do Senhor diretamente, para você conhecer a sabedoria do Senhor com seus próprios olhos, com seu próprio entendimento. Eu espero que esse vídeo seja realmente de grande utilidade para você que está vendo esse vídeo, que acrescente algo de bom na sua vida. E não há nada melhor neste mundo do que a sabedoria do Senhor, o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós. Eu também estou publicando vídeos nos quais eu faço uma interpretação espiritual das palavras do Senhor.
Eu não tenho a intenção de fazer uma interpretação teológica, até porque eu não sou teólogo. Tampouco eu tenho a intenção de fazer uma interpretação histórica, porque muitas pessoas, muitos historiadores já fazem isso. E fazem muito bem. Então a interpretação que eu trago no vídeo que eu vou apresentar agora é uma interpretação minha e uma interpretação espiritual, que eu acredito tenha sido de alguma forma inspirada por Deus. Porque eu acredito, assim, tenho convicção no meu coração de que Deus deseja que eu faça esse projeto. Eu posso até não estar certo em relação a isso, pode ser que Deus nada tenha a ver com isso, mas eu acredito que, mesmo que seja esse o caso, algum bem, se eu conseguir que ao menos uma pessoa, você por exemplo, que estiver vendo esse vídeo, siga o projeto e leia a Bíblia inteira, eu vou estar trazendo algo de bom para você. E mudar a vida, mesmo que seja de uma pessoa, a vida espiritual, mesmo que seja de uma pessoa, acredito que seja de grande valor. Portanto, eu espero que você não apenas aproveite essa oportunidade e leia a Bíblia e veja a interpretação espiritual das palavras do Senhor, mas que você também ajude a propagar essa ideia, compartilhando esse vídeo com pessoas que você sabe que precisam, que necessitam ouvir a palavra do Senhor. E também dando o seu like neste vídeo para ajudar a aumentar a quantidade de pessoas que podem ter acesso a ele. Em um trecho do Evangelho de Mateus, que será apresentado nestes vídeos, Jesus fala que quem recebe um profeta também terá recompensa de profeta. E que quem der, mesmo que seja um copo de água, aos seus discípulos não ficará sem recompensa. Bom, eu entendo assim que profeta, na verdade, ele não é uma pessoa, como a gente tende a imaginar, que vê o futuro, que prevê coisas que ainda vão acontecer. Na verdade, profeta é uma pessoa, qualquer pessoa que porta e que transmite a palavra de Deus. Não quero dizer com isso que eu seja um profeta, até porque profetas são escolhidos por Deus, mas de certo modo, toda pessoa que transmite de alguma forma a palavra do Senhor recebe uma profecia, ou seja, recebe um profeta. E como Jesus mesmo disse, terá a recompensa de profeta. E estes vídeos eles trazem a palavra do Senhor e uma interpretação dessas palavras. Então, são como fazem o trabalho de um profeta. E se você os recebe, você receberá também uma recompensa de profeta, quando chegar a sua hora. Agora eu vou iniciar esse vídeo no qual trago uma interpretação das 5 primeiras páginas do Evangelho de Mateus. E não deixe de ver o vídeo até o final, compartilhá-lo se puder, dar o seu like, mas também veja o vídeo do próprio texto do Evangelho de Mateus. Este vídeo que traz o texto propriamente dito de cada livro do Novo Testamento, ele só tem o texto principal, ele não tem notas e interpretações e nada, ele só o texto mesmo. E eu espero que isso ajude você a conhecer de perto, em primeira mão, a palavra do Senhor. Evangelho segundo Mateus capítulos 1 a 4.
Propósitos. O objetivo dos primeiros 4 capítulos do Evangelho segundo São Mateus é mostrar que a existência de Jesus corresponde ao cumprimento das profecias feitas ao longo da história de Israel. Essa é uma afirmação bastante forte, pois significa que Deus estava no controle de tudo o que acontecia naquele país e que havia preparado um plano específico para trazer seu filho à terra. É interessante notar como esses capítulos nos mostram tanto a humanidade de Jesus quanto sua divindade. O Evangelho começa com uma enumeração dos antepassados de Jesus. Essa genealogia de Jesus mostra que ele era descendente de Davi, tal como anunciado nas profecias. E, neste trecho, são feitas várias citações de vários profetas, em especial Isaías. A genealogia de Jesus é um registro dos antepassados de Jesus que aparece no início do Evangelho de Mateus. Essa genealogia mostra que Jesus era descendente de Davi, tal como anunciado nas profecias. A genealogia também mostra que Jesus era descendente da linhagem de Abraão, o pai da fé. Abraão foi escolhido por Deus para ser o pai de uma nação escolhida. Deus prometeu que Abraão seria o pai de muitas nações e que sua descendência seria bendita. A genealogia de Jesus mostra que ele cumpre as promessas feitas a Abraão e a sua descendência. A família de Jesus. É interessante notar como esses capítulos nos mostram tanto a humanidade de Jesus quanto sua divindade. O Evangelho começa com uma enumeração dos antepassados de Jesus. Essa passagem nos permite ver que, apesar de ser filho de Deus, Jesus nasceu em um contexto histórico específico e teve uma vida cheia de experiências humanas. As profecias sobre a vinda do Messias são bastante antigas. Há registros de que elas existem desde o tempo de Moisés. Existem várias interpretações sobre as profecias, mas todas apontam para um único momento, a vinda do Messias. Muitos acreditam que esse momento já chegou, e estão à espera da sua chegada. Embora ninguém saiba exatamente quando isso vai acontecer, é importante estar preparado para esse momento. A Virgem Maria e o nascimento de Jesus. A Imaculada Concepção é mencionada aqui como parte do cumprimento da profecia de Isaías. Eis que a Virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Essa passagem do Antigo Testamento se cumpriu exatamente na Virgem Maria, que concebeu Jesus sem ter sido contaminada pelo pecado original. Esse evento extraordinário é lembrado todos os anos pela Igreja Católica no dia 8 de dezembro, data em que celebramos a Imaculada Concepção. A Virgem Maria foi escolhida por Deus para cumprir essa profecia, pois ela era uma mulher pura e sem pecado. O nascimento de Jesus Cristo é um evento maravilhoso que nos mostra o amor de Deus por nós. Diferente do Evangelho de Lucas, neste, a anunciação do nascimento de Jesus é feita a José, esposo de Maria. Quando descobre que Maria está grávida antes que o casamento se consumasse, José pensa em repudiá-la secretamente. Porém, um anjo aparece para ele e diz: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você lhe dará o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Com essas palavras, José aceita ficar com Maria. É uma pena que neste evangelho tenha tão poucas informações sobre as circunstâncias do nascimento do Messias. Na verdade, é uma característica de todos os evangelhos. São omissos quanto a detalhes que talvez fossem de conhecimento das pessoas quando esses textos foram escritos e que não chegaram até nós. Verdade também que esses detalhes ausentes não nos impedem de compreender a grandeza e o valor da obra de Jesus. De fato, até pelas omissões podemos perceber quão sobrenatural parece a trajetória de Jesus neste mundo. O trecho também apresenta algumas das mais conhecidas passagens da vida de Jesus. Uma delas é a visita dos reis magos do Oriente, que foram guiados por uma estrela até Belém para adorar o recém-nascido. Outra é a fuga para o Egito, quando José e Maria levaram Jesus para escapar da ira de Herodes. A terceira é a morte dos inocentes, quando Herodes ordenou que todos os meninos de 2 anos ou menos em Belém fossem mortos, por medo de que um herdeiro do trono aparecesse. As duas últimas informações correspondem a uma interpretação de profecias. A primeira não remete, a princípio, a nenhuma profecia conhecida, pelo menos não diretamente. De certo modo, essa primeira informação, na verdade, é antes uma espécie de prefiguração do que viria a acontecer com os ensinamentos de Jesus. Herodes reinava sobre Israel. De certo modo, sua tentativa de destruir a figura de Jesus representa a rejeição do Senhor por seu próprio povo. A visita dos magos do Oriente representa a predisposição dos estrangeiros em ouvir as palavras de Jesus. Essa visita é como se fosse por si mesma uma profecia. Isso fica mais evidente quando comparamos essa passagem com outra mais adiante neste mesmo evangelho. 11 Ora, eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. 12 Enquanto os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Cap 8, 11-12. Curiosamente, ao contrário do Evangelho de Lucas, neste, Mateus parece afirmar que a família de Jesus já morava em Belém na época do seu nascimento e que, só depois de voltar do Egito, José decidiu mudar com a família para Galiléia, para Nazaré. No capítulo 3 temos a apresentação da figura de João Batista como cumprimento da profecia de Isaías, voz de quem clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas para ele. O batismo de Jesus por João representa o marco inicial de sua vida pública. Jesus é reconhecido por João como Messias e esse reconhecimento é confirmado pela voz de Deus e pelo aparecimento do Espírito Santo na forma de pomba. O capítulo 4 traz uma importante informação para o entendimento pleno da missão de Jesus. São Paulo, em uma de suas cartas, compara Jesus a Adão, o primeiro ser humano. Chama Jesus de novo Adão, isto é, uma nova criação de Deus para sua criatura que caiu em desgraça ao dar ouvidos à serpente no jardim do Éden. Jesus é o novo ser humano espiritual, o homem que Adão deveria ter sido e que ele não conseguiu ser. A analogia entre o primeiro Adão e a figura de Jesus como uma nova criação fica evidente nesta passagem do Evangelho na qual é descrita a tentação no deserto. Após 40 dias jejuando, Satanás aparece e tenta por 3 vezes o Senhor. Quem conhece o capítulo 3 do Gênesis sabe que a serpente só precisou tentar Adão e Eva uma vez os dois caíram. Jesus resistiu às 3 tentativas de Satanás. É uma representação de como Deus espera que façamos diante das investidas do demônio. Isto é, simplesmente dizer não. Veja que por 3 vezes Satanás tenta Jesus. Nas 2 primeiras tentações o diabo tenta vencer Jesus por meio da vaidade. Na terceira busca usar a cobiça como arma. Em todas as vezes Jesus se limita a dizer não às tentações. Primeira tentação. Satanás, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, está escrito, não se vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
Basicamente, o demônio procura vencer a Jesus tentando por meio da vaidade. Mostre que você é filho de Deus fazendo um prodígio. Mas Jesus responde citando uma passagem das Escrituras. Com isso, Jesus recusa a tentação com uma negativa. Satanás diz: mostre que é filho de Deus. Jesus responde: não. Jesus não precisa dessa atitude vaidosa. Segunda tentação: Satanás. Se és filho de Deus, joga-te daqui abaixo. Pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a teu respeito, e eles te carregarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus. Também está escrito: não porás à prova o Senhor teu Deus. Nesta segunda investida, o demônio usa palavras das Escrituras para convencer Jesus a dar uma demonstração vazia porque fora de hora, da sua ligação com Deus. Jesus responde também citando um trecho das Escrituras. Mais uma vez Jesus diz simplesmente não. Terceira tentação: Satanás. Eu te darei tudo isso os reinos da terra, se caíres de joelhos para me adorar. Jesus. Vá embora, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor, teu Deus, e só a ele prestarás culto. Basicamente, Jesus cita as Escrituras pela terceira vez para combater as tentações. E mais uma vez a resposta de Jesus pode ser resumida a uma palavra: não. Desta vez o demônio se afasta por perceber que não poderia vencer Jesus diretamente. Jesus, como mostrou São Paulo ligá-lo à figura de Adão, veio ao mundo com algumas missões. Uma dessas missões é a de ser um modelo para nós daquilo que Deus deseja que sejamos e façamos. Não precisamos de grandes e miraculosos poderes para vencer o demônio. Só precisamos dizer não, se preciso. Podemos dizer não por 3 vezes e será suficiente para derrotar qualquer tentação. Vencidas as tentações, Jesus começa suas aparições públicas após a prisão de João Batista. Voltando para a Galileia, Jesus chama seus primeiros discípulos, Simão, Pedro, e seu irmão André, Tiago e seu irmão João, filhos de Zebedeu. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você o compartilhe com as pessoas, ajude a espalhar a palavra do Senhor, que você não ficará sem a sua recompensa, e também você estará contribuindo para que o projeto de Deus para esse mundo ele se complete. Não deixe de fazer o bem, mesmo que seja com um gesto simples como esse. Eu agradeço por ter assistido até aqui e continue a assistir os próximos vídeos. Não deixe de ver também o vídeo do texto dos 4 primeiros capítulos do Evangelho de Mateus. O link está aparecendo aqui na tela para você. Muito obrigado.